Vamos continuar a nossa leitura? Hoje, Juízes 1 e 2, Salmos 109, Romanos 11 e 12 e o hino 3, 4, 5. Tenho gozo. Tenho gozo no meu coração, também a vida e santo fervor, pois Cristo me deu real salvação e a certeza de um reino de amor. No mundo nunca irás conhecer o gozo santo do meu Salvador, que já desfruta, sim, tudo o que crê, e vive sempre repleto de amor. Louvemos juntos o Rei de Israel por sua graça, que nos dá vigor, pois ele esconde o crente fiel em suas asas de paz e amor. O Pai eterno seu povo selou, com a promessa do Consolador. Foi de graça que Deus me salvou por seu imenso e santo amor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus. Juízes 1 e 2. E sucedeu, depois da morte de Josué, que os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, dizendo: Quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? E disse o Senhor: Judá subirá. Eis que entreguei essa terra na sua mão. Então disse Judá a Simeão, seu irmão: Sobe comigo a minha herança, e pelejemos contra os cananeus, e também eu contigo subirei a tua herança. E Simeão partiu com ele. E subiu Judá, e o Senhor lhe entregou na sua mão os cananeus e os ferezeus, e feriram deles em Bezeque a 10.000 homens. E acharam Adoni-Bezeque em Bezeque, e pelejaram contra ele, e feriram aos cananeus e aos ferezeus. Porém Adoni-Bezeque feriu, mas o seguiram. Prenderam-no e cortaram-lhe os dedos, polegares das mãos e dos pés. Então disse Adoni-Bezeque: 70 reis, com os dedos polegares das mãos e dos pés cortados, apanhavam as migalhas debaixo das minhas mesas. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou. E levaram-no a Jerusalém e morreu ali. E os filhos de Judá pelejaram contra Jerusalém e, tomando-a, feriram-na ao fio da espada e puseram fogo na cidade. E depois os filhos de Judá desceram a pelejar contra os cananeus que habitavam nas montanhas e no sul e nas planícies. E partiu Judá contra os cananeus que habitavam em Hebrom. Era, porém, outrora o nome de Hebrom, Kiriate Arba. E feriram a Sesai, e a Aimã, e a Taimai. E dali partiu contra os moradores de Debir, e era outrora o nome de Debir, Kiriate Sefer. E disse Caleb: Quem ferir a Kiriate Sefer, e a tomar lhe darei a minha filha Axa por mulher. E tomou-a Otiniel, filho de Kenaz, o irmão de Caleb, mais novo do que ele, e Caleb lhe deu a sua filha Axa por mulher. E sucedeu que, indo ela a ele, a persuadiu que pedisse um campo a seu pai. Ela desceu do jumento, e Caleb lhe disse: Que é que tens? E ela lhe disse: Dá-me uma bênção, pois me deste uma terra seca. Dá-me também fontes de águas. E Caleb lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Também os filhos do Queneu, sogro de Moisés, subiram da cidade das palmeiras com os filhos de Judá ao deserto de Judá, que está ao sul de Arade, e foram e habitaram com o povo. E foi Judá com Simeão, seu irmão, e feriram os cananeus que habitavam em Zefate, totalmente a destruíram, e chamou-se o nome dessa cidade Ormá. Tomou mais Judá a Gaza como seu limite, e Asquelon como seu limite, e a Ecrom como seu limite. E estava o Senhor com Judá, e despovoou as montanhas, porém não expulsou os moradores do vale, porquanto tinham carros de ferro. E deram Hebrom a Caleb, como Moisés o dissera, e dali expulsou os 3 filhos de Anak. Porém os filhos de Benjamim não expulsaram os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Antes, os jebuseus ficaram habitando com os filhos de Benjamim em Jerusalém até o dia de hoje. E subiu também a casa de José contra Betel, e foi o Senhor com eles. E a casa de José mandou espias a Betel, e foi assim o nome dessa cidade, Luz. E viram as espigas e a um homem que saía da cidade, e lhe disseram: Ora, mostra-nos a entrada da cidade, e usaremos contigo a misericórdia. E mostraram-lhes ele a entrada da cidade, feriram-no ao fio da espada, porém aquele homem e a terra, a toda a sua família, deixaram ir. Então aquele homem se foi à terra dos heteus, edificou uma cidade e chamou o seu nome Luz. Este é o seu nome até o dia de hoje. Nem Manassés expeliu os habitantes de Bet-Sean, nem mesmo os lugares na sua jurisdição, nem a Tanak com os lugares da sua jurisdição, nem os moradores de Dor com os lugares da sua jurisdição, nem os moradores de Ibleão
com os lugares da sua jurisdição, nem os moradores de Megido, com os lugares da sua jurisdição, e resolveram os cananeus habitar na mesma terra. E sucedeu que, quando Israel cobrou mais forças, fez dos cananeus tributários, porém não os expulsou de todo. Tampouco expulsou Efraim os cananeus que habitavam em Gezer. Antes os cananeus ficaram habitando com ele em Gezer. Tampouco expulsou Zebulon os moradores de Quitron, nem os moradores de Naalol. Porém os cananeus ficaram habitando com ele e foram tributários. Tampouco Aser expulsou os moradores de Aco, nem os moradores de Sidom, como nem de Alad, nem de Axibe, nem de Elba, nem de Afec, nem de Reob. Porém as Aseritas habitaram no meio dos cananeus que habitavam na terra, porquanto não os expulsaram. Tampouco Naftali expulsou os moradores de Bet-Semes, nem os moradores de Bet-Anate, mas habitou no meio dos cananeus que habitavam na terra. Porém, eles foram tributários dos moradores de Bet-Semes e Bet-Anate. E os amorreus impediram os filhos de Dan até a montanhas, porque nem os deixaram descer ao vale. Também os amorreus quiseram habitar nas montanhas de Eres, em Aijalon e em Salabim, porém prevaleceu a mão da casa de José, e ficaram tributários. E foi o limite dos amorreus desde a subida de Acrabim, desde a penha, e dali para cima. E subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim, e disse: Do Egito vos fiz subir e vos trouxe a terra que a vossos pais tinha jurado, e disse: Nunca invalidarei a minha aliança convosco. E quanto a vós, não fareis acordo com os moradores dessa terra. Antes derrubareis os seus altares, mas vós não obedeceis a minha voz. Por que fizeste isso? Assim também eu disse: Não os expulsarei de diante de vós, antes estarão como espinhos nas vossas costas, e os seus deuses vos serão por tropeço. E sucedeu que, falando o anjo do Senhor essas palavras a todos os filhos de Israel, o povo se levantou a sua voz e chorou. Por isso chamaram aquele lugar Boquim, e sacrificaram ali ao Senhor. E havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um a sua herança, para possuírem a terra. E serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram depois de Josué, e viram toda aquela grande obra do Senhor que fizera a Israel. Faleceu, porém, Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. E sepultaram no limite da sua herança, em Timnate-Heres, no monte de Efraim, para o norte do monte de Gaás. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e outra geração após ela se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que ele fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mau aos olhos do Senhor, e serviram aos Baalins. E deixaram ao Senhor Deus de seus pais, que os tiraria da terra, e deixaram ao Senhor Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e serviram a outros deuses, dentre os deuses dos povos, que havia ao redor deles, e os adoraram, provocando ira do Senhor. Porquanto deixaram ao Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Por isso a ira do Senhor se acendeu contra Israel, que os entregou na mão dos espoliadores, para os despojarem. E os entregou na mão dos seus inimigos ao redor, e não puderam mais resistir diante de seus inimigos. Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles para o mal, como o Senhor tinha falado e como lhes tinha jurado, e estavam em grande aflição. E levantou o Senhor juízes que os livraram da mão dos que os despojaram. Porém, tão pouco ouviram aos juízes, antes prostituíram-se, servindo a outros deuses, e os adoraram. Depressa se desviaram do caminho, por onde andaram seus pais, obedecendo os mandamentos do Senhor, mas eles assim não fizeram. Quando o Senhor lhes levantava juízes, o Senhor era como juiz e os livrara da mão dos seus inimigos, todos os dias daquele juiz, porquanto o Senhor se compadecia deles pelo seu gemido, por causa dos que o oprimiam e o afligiam. Porém, sucedia que, falecendo o juiz, reincidiam e se corrompiam mais do que seus pais, andando após outros deuses, servindo-os e adorando-os, nada deixavam das suas obras nem do seu obstinado caminho. Por isso a ira do Senhor se acendeu contra Israel e disse:
porquanto este povo transgrediu a minha aliança, que tinha ordenado aos seus pais, e não deram ouvidos à minha voz. Tampouco desapossarei mais de diante deles a nenhuma das nações que Josué deixou, quando morreu, para por elas provar a Israel se há de guardar ou não o caminho do Senhor, como seus pais guardaram para nele andar. Assim o Senhor deixou ficar aquelas nações e as desterrou logo, que as entregou na mão de Josué. Salmo 109. Ó Deus do meu louvor, não te cales, pois a boca do ímpio e a boca do enganador estão abertas contra mim. Tem falado contra mim com uma língua mentirosa. Eles me cercaram com palavras odiosas e brigaram contra mim sem causa. Em troca do meu amor se tornaram meus adversários, mas eu faço oração. E me pagam com o mal o bem, e com ódio o meu amor. Põe sobre ele um ímpio, e Satanás esteja à sua direita. Quando for julgado, saia condenado, a sua oração se lhe torne em pecado. Sejam poucos os seus dias e outro tome seu lugar. Sejam órfãos os seus filhos e viúvos sua mulher. Sejam vagabundos e pedintes os seus filhos e busquem pão fora dos seus lugares desolados. Lance o credor mão de tudo quanto tem e despojem os estranhos do seu trabalho. Não haja ninguém que se compadeça dele, nem haja quem favoreça os seus órfãos. Desapareça a sua posteridade, o seu nome seja apagado na seguinte geração. Esteja na memória do Senhor a iniquidade de seus pais e não se apague o pecado de sua mãe. Antes estejam sempre perante o Senhor, para que faça desaparecer a sua memória da terra. Porquanto não se lembrou de fazer misericórdia, antes perseguiu ao homem aflito e ao necessitado, para que pudesse até matar o quebrantado de coração. Visto que amou a maldição, que ela sobrevinha, assim como não desejou a bênção, ela se afaste dele. Assim como se vestiu de maldição, penetre ela nas suas entranhas, como água, e em seus ossos como azeite. Seja para ele como a roupa que o cobre e como o cinto que o usa sempre. Seja este o galardão dos meus adversários da parte do Senhor e dos que falam mal contra a minha alma. Mas tu, Senhor, Deus do Senhor, trata comigo por amor do teu nome, porque a tua misericórdia é boa. Livra-me, pois estou aflito e necessitado, e o meu coração está ferido dentro de mim. Vou-me como a sombra que declina, sou sacudido como gafanhoto. De jejuar estão enfraquecidos os meus joelhos, e a minha carne emagrece. E ainda lhe sou motivo de zombaria, quando me contemplam, balançam a cabeça. Ajuda-me, ó Senhor, meu Deus, salva-me segundo a tua misericórdia, para que saibam que esta é a tua mão, e que tu, Senhor, tens feito isto. Amaldiçoa eles, mas abençoa tu. Quando se levantarem, fiquem confundidos, e alegre-se o teu servo. Vistam-se os meus adversários de vergonha e cubram-se com a sua própria confusão com uma capa. Louvarei grandemente ao Senhor com a minha boca, louvá-lo-ei entre a multidão, pois se porá à direita do pobre, para livrar dos que condenam a sua alma. Aleluia, Jesus. Romanos 11, 12. Digo, pois, porventura, rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum, porque também eu sou israelita da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo que antes conheceu. Ou não sabeis que as escrituras dizem de Elias, como fala Deus como Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas e derribaram os teus altares. Só eu fiquei e buscam a minha alma? Mas que lhe diz a resposta divina: Reservei para mim 7.000 homens, que não dobraram os joelhos a Baal. Assim, pois, também agora, neste tempo, ficou um remanescente, segundo a eleição da graça. Mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Se, porém, é pelas obras, já não é mais graça. De outra maneira, a obra já não é obra. Pois que o que Israel buscava não alcançou, mas os eleitos o alcançaram e os outros foram endurecidos. Como está escrito, Deus lhes deu espírito de profundo sono, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem, até o dia de hoje. E Davi diz: torne-se-lhes a sua mesa em laço, em armadilha e em tropeço por sua retribuição. Escureçam-lhes os olhos para não verem e encurvem-se-lhes continuamente as costas. Digo, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua queda veio a salvação aos gentios para os incitar à emulação. E se a sua queda é a riqueza do mundo,
e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Porque convosco falo, gentios, que enquanto for apóstolo dos gentios, exalto o meu ministério, para ver se de alguma maneira posso incitar ao ciúme aos da minha carne e a salvar alguns deles. Porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, senão a vida dentre os mortos? E se as primícias são santas, também a massa o é. E se a raiz é santa, também os ramos o são. E se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambujeiro, foste enxertado em lugar deles e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos, pois se contra eles te gloriares, não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados e tu estás em pé pela fé. Então não te ensoberbeças, mas teme, porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que não te poupe a ti também. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram. Severidade, mas para contigo benignidade, se permaneceres na sua benignidade. De outra maneira também tu serás cortado. E também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Porque se tu foste cortado do natural zambujeiro e contra a natureza, enxertado da boa oliveira, quanto mais esses que são naturais serão enxertados na sua própria oliveira. Porque não quero, irmão, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. E assim todo Israel será salvo, como está escrito. De Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. E essa será a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Assim que, quando ao evangelho são inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição, amados por causa dos pais. Porque os dons e a vocação de Deus são em arrependimento. Porque assim como vós também antigamente fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia pela desobediência deles, assim também estes agora foram desobedientes para também alcançarem misericórdia pela misericórdia a vós demonstrada. Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência para com todos usar a misericórdia. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem deu primeiro a ele para que ele seja recompensado? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Romanos 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça me é dada, digo, a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. O amor seja não fingido. Aborrecei o mal e apregoai-vos o bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, mas sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade. Abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas,
mas acomodai-vos aos humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Porque está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Amém, Jesus. Oh, Pai, nos enche, Deus, nos capacita. Que o Espírito Santo nos ensina, nos fortaleça. Nos guarde, Pai, nos capacita. E que aqueles, Senhor, que ainda não têm o Senhor como único e suficiente Salvador, que aqueles que ainda não creem em Ti, possam, Senhor, crer, passar a crer, ter os olhos e os ouvidos espirituais abertos agora, e ouvir e obedecer a palavra em nome de Jesus. Amém?